Olá! Hoje, no Deep Dive, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, incomoda muita gente. Reuniões. Sabe, aquelas que parecem existir só para marcar a próxima. E no universo jurídico, isso parece ter uma dinâmica particular. A gente está com um material excelente aqui do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. O título já provoca. Heróis de reunião, reuniões que seriam resolvidas com um simples e-mail. Ele realmente cutuca a ferida. Nossa missão hoje é tentar entender por que tanta reunião simplesmente não funciona, sabe? E, claro, explorar as saídas práticas que o Medeiros propõe. Porque os dados são meio assustadores. A Microsoft fala em 16 horas por semana, mais ou menos entre e-mails e reuniões. É muito tempo. E o pior, a PwC diz que quase 40% desse tempo é visto como ineficiente pelos próprios CEOs. Aí que surge o tal herói de reunião, imagina. Exatamente. É um paradoxo interessante, né? Um volume enorme de reuniões justamente porque a entrega de resultados é baixa. Vira um ciclo. Pensa bem, são quase 2 dias úteis por semana que podem ir assim, pelo ralo. Muitas vezes sem um foco claro em decidir algo, em executar. É um sumidouro de tempo. E essa figura que o André Medeiros chama de herói de reunião. Vamos combinar, o nome tem uma ironia forte, né? Total. Quem é essa pessoa no dia a dia jurídico, de acordo com a análise dele? Não é o super-herói que a gente espera, imagina? Longe disso. O herói, nesse contexto, é mestre em evitar o conflito, a decisão, é aquele perfil mais discreto, sabe? Concorda com tudo na sala, fala pouco e meio que torce para o problema se resolver sozinho. O artigo dá uns exemplos ótimos, bem típicos. Ah, é? Tipo o quê? Tipo o advogado que diz, tô acompanhando o caso, mas nunca dá um retorno para o cliente. Ou aquele que apoia uma tese na reunião, mas depois, esqueceu de fazer a peça processual. Nossa. Ou o clássico, combina um prazo ali na hora, verbalmente, mas como não ficou registrado em lugar nenhum, depois fala, mas ninguém me passou esse prazo formalmente. É uma sabotagem meio silenciosa da execução. Caramba, mas aí fica a pergunta, isso é má intenção da pessoa ou tem algo mais sistêmico por trás? Então, o André Medeiros bate muito nessa tecla. O problema é do sistema, não é só uma questão de caráter individual. Ele tem uma frase ótima. Não culpe o indivíduo pelo falso engajamento. Culpe o sistema. Faz sentido. Que sistema é esse, então? É um ambiente que muitas vezes acaba recompensando a aparência de estar ocupado, sabe? Onde discordar pode pegar mal, parecer negativo ou pouco colaborativo. Onde falta clareza sobre quem faz o quê, para quando e, principalmente, onde não ter entregado o combinado não gera uma consequência real, efetiva. Aí junta isso com a sobrecarga de reuniões. O artigo cita que 92% são vistas como improdutivas. E as pessoas entram no modo de quase autodefesa, né? Ficam passivas. Entendi. Se o sistema incentiva mais a performance de estar em reunião do que o resultado concreto, nossa, imagine o impacto disso no dia a dia dos escritórios. E o impacto é grande. São reuniões que se repetem sem chegar a lugar nenhum. Nada acontece de verdade entre um encontro e outro. Aí as tarefas se sobrepõem, começam a aparecer falhas processuais e, pior, vai crescendo uma desconfiança interna na equipe. É bem como o texto diz, o problema não é a reunião em si, é o que não acontece entre elas. Ok, o diagnóstico é claro e um pouco desanimador. Mas o André Medeiros não para por aí, né? Ele propõe a tal metodologia ADD. Antes, durante, depois. Parece simples demais. Qual o pulo do gato aí? A diferença, eu acho, tá no rigor e no foco na execução mesmo. O antes não é só fazer uma pauta qualquer. É ter uma pauta estruturada, com objetivos claros e enviar com antecedência, tipo 24 horas antes. Acabar com a reunião surpresa. Preparo é chave. Tá, e o durante? O durante é para decidir, usar uma ata que seja atualizada ali, na hora, em tempo real. Definir tarefas concretas, o quê, quem faz, qual o prazo final. Sair da sala sem aquela sensação de mas e agora? Certo. E o depois? Esse é fundamental. É ter um acompanhamento visível. Usar um painel, pode ser um Trello, uma planilha compartilhada, qualquer coisa que mostre para todo mundo o status das tarefas. E ter um processo de follow-up, sabe? Para garantir que as coisas andem e, claro, revisar esse painel na reunião seguinte.
É fechar o ciclo: decisão, ação, acompanhamento, resultado. Faz tudo sentido. É quase como tratar cada reunião ou cada bloco de tarefas que sai dela como um mini projeto, né? Exatamente. Aliás, o Medeiros provoca isso mesmo no artigo. Ele sugere exigir que cada advogado atue como gestor do seu próprio microprojeto. Isso exige uma mudança de mentalidade, né? Totalmente. A pessoa deixa de ser só um participante passivo para ser, de fato, dona daquela entrega. E ele vai até mais longe, com uma ideia que soa quase radical. A matemática da produtividade é de subtração. Subtração. Como assim? Cortar reuniões. Cortar pela metade. Talvez até mais. Forçar que uns 80% dos alinhamentos aconteçam por escrito, e-mail, chat, documento compartilhado. E o tempo que sobrar, aí sim, usar para reuniões de verdade, focadas em decisão que gera resultado. Reunião vira uma ferramenta estratégica, não só mais um item na agenda. Interessante. Bom, então, resumindo essa nossa conversa sobre o material do André Medeiros e da Advoco Brasil. A chave parece ser menos reuniões, mas reuniões muito mais focadas em decisão e principalmente em execução que seja rastreável, que possa ser vista e cobrada. Chega de ficar só alinhando no vazio. Precisa de método. Exato. E para fechar, fica uma reflexão que o artigo inspira numa frase bem forte. Além do tempo perdido, qual é o custo invisível da desconfiança e do cinismo que essas reuniões ruins acabam plantando na equipe? Como essa erosão cultural, que é silenciosa, afeta a colaboração, a produtividade a longo prazo, muito além daquela 1 hora de reunião. É algo para a gente pensar com calma, né?